Volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 34 minutos. Chegou a hora da gente receber Andréa Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos. Bem-vinda, Andréa, à nossa programação. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Paula. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Prazer é sempre nosso, Andréa. Quero falar contigo. A gente agora há pouco trouxe, inclusive, o Boletim Focus. Entender um pouquinho da tua leitura, como que você avalia aí essas recentes revisões, né, para cima nas estimativas de inflação, tanto para 2024, 2025, como que vocês estão olhando também para as projeções de inflação, fatores que vocês têm considerado aí que estão contribuindo, inclusive, para essa tendência de aumento nas expectativas de inflação. Muito bom, Paula. Realmente, o Focus vem subindo semana a semana, né? E o fator principal que está levando os analistas a ajustarem as projeções para cima é o câmbio. Então, é o real mais desvalorizado. E como o Focus é uma média, né, uma mediana de toda a turma que faz o input das projeções, cada hora ele vai subindo um pouquinho, porque as pessoas vão atualizando os próprios modelos, vão vendo que a tendência do real não é mais de voltar para aquele real de 5,20, 5,30. Então, a cada momento que o real dá uma pernada para cima, desvaloriza mais um pouquinho, vai ficando mais evidente que ele vai tendendo a um patamar mais alto do que as projeções estavam posicionadas. Então, acho que essa primeira pernada do real, que foi a 5,30, acho que isso a turma já colocou no foco. Agora, aos poucos, a gente está vendo essa pernada, essa segunda pernada do câmbio, que acho que ela vai aí, né, até os 5,60, 5,70. E agora é um tumulto assim, generalizado em relação a isso, porque a gente tem outros fatores. A política monetária nos Estados Unidos a semana passada mudou bastante, com a super quarta, tanto o Copom quanto o Fed aqui, da semana passada, e os dados de atividade dos Estados Unidos na sexta-feira, e hoje também um reflexo ali de um resquício na nossa moeda, sentindo uma decisão do Banco Central do Japão também na madrugada. Então, está cada vez mais desafiador, e a gente sabe que a inflação importada, ela é de 30% na nossa cesta de consumo do brasileiro. Então, realmente, você tem essa tendência de ir repassando essa possibilidade de aumento, né, de desvalorização do real nos preços da nossa cesta de consumo. Ô Andréa, inclusive quando a gente olha ali, né, a situação da inflação no Brasil, parece que ela requer mais cautela, inclusive, do que em outros países. Entender um pouquinho da tua leitura, como que a política fiscal expansionista no Brasil também tem impactado essas expectativas de inflação. A gente viu, inclusive, no último comunicado do Copom, né, trazendo aí, acho que toda essa preocupação em relação ao fiscal, essa eficácia ali, né, o quanto isso pode acabar mexendo com a eficácia da política monetária, diante inclusive também dos recentes bloqueios, contingenciamentos orçamentários. Qual seria talvez a estratégia mais adequada para o Copom e também, né, o governo, a fim de tentar melhorar ou reancorar essas expectativas e controlar a inflação nos próximos meses? Exatamente, Paula. Quando a gente fala do câmbio, ele pode refletir tanto, né, o real como o reflexo do dólar forte no mundo, que aí tem a ver com o externo. Então, os Estados Unidos em relação às outras economias, a economia por lá, se ela está tendo pouso suave ou não, e como que vai ser os passos do Fed. Então, isso é um ponto que a gente sente aqui no movimento do real. E o outro ponto são as jabuticabas brasileiras, que a gente sempre tem. E claro que tem dois grandes fatores desde maio, mais ou menos, que têm influenciado a taxa de câmbio aqui dentro. Um deles, a própria política monetária. Então, naquele Copom lá atrás que teve o dissenso, então isso trouxe uma incerteza muito grande quanto, olha, será que esse Copom, que ele está sendo recomposto por uma nova diretoria, ele vai realmente buscar a inflação na meta? Né? Ou ele vai aceitar um pouquinho mais de inflação? Então, isso mexe com a moeda. E mexeu. Agora não, recentemente, né, aquela discussão toda do fiscal, se o fiscal, se a meta de primário fiscal vai ser alterada nesse ano ou não, qual que ia ser uma expectativa muito grande do contingenciamento que o governo faria no relatório bimestral, que foi do dia 22 de julho, que aí o Fernando Haddad, o ministro, veio uns dias antes e falou, olha, vai ser um contingenciamento de 15 bilhões, e aí, na verdade, foi de 12, né, o impacto líquido.
em relação a corte de gasto. Então, tudo isso realmente acaba influenciando na moeda e é esse o comportamento que tem secundário nas expectativas de inflação, porque é o câmbio. Então, a expectativa do Focus, né? A variável expectativas de inflação, ela entra no modelo do Banco Central. Então, não só a inflação corrente, que sente a mudança dos preços agora, fatores de volatilidade pontuais, mas também o que os agentes estão vendo lá na frente, e o peso vai ganhando muita relevância, né? Então, realmente, o fiscal ele tem esse impacto dentro da expectativa de inflação, a gente está sentindo, mas via o câmbio. Então, o câmbio é um reflexo dessas jabuticabas, dessas incertezas, tanto de política fiscal quanto de política monetária aqui para frente. Andréia, muito bom dia para você. Prazer falar contigo novamente. Eu queria ouvir um pouco das suas projeções e perspectivas, porque a gente tem um IPCA que vai sair nessa semana e seguido com uma ata do Comitê de Política Monetária, né, que trouxe ali essas expectativas, inclusive muito bem comentada contigo, alguns pontos ali importantes, né, diante dessa política monetária. Inclusive num ambiente onde o próprio Banco Central já começou a utilizar a estratégia da meta contínua, projetando ali as expectativas de trazer a inflação para a meta mais para frente, usando como cenário base lá 2026, comecinho de 2026. Queria entender um pouco dessa visão, né? O que acaba movimentando esse curto prazo, nas expectativas também do longo prazo, e o que você projeta, né? Essa inflação vai ficar um pouco mais pressionada, esses elementos, né, que a gente viu, inclusive, pressionarem os últimos dados de inflação, eles vão continuar trazendo esses impactos, vão continuar trazendo essas perspectivas um pouco mais desancoradas na sua projeção? Oi, Felipe, prazer falar com você. Realmente, as expectativas de inflação aqui da casa, elas têm uma inflação mais perto desse ano de 4,35%. Então, a semana passada, para a inflação corrente, foi bastante importante uma notícia do aumento do preço mínimo de cigarro pelo governo e pela alíquota do maço. Então, isso a gente calculou aí 15 bases na inflação desse ano, então 4,35% esse ano, que já está ali incomodando bastante. E mais do que isso, né? Tanto na leitura do IPCA 15 de julho, quanto o que a gente espera para essa semana, no IPCA de julho, e a partir dessas leituras do segundo semestre desse ano, é uma inflação qualitativa pior, né? É uma reaceleração dela e que pode atrapalhar um pouquinho. A gente vem chamando atenção disso e a gente realmente está com essa expectativa de que a inflação qualitativa dos lucros, dos serviços, ela vai ser pior daqui para frente, tá? Mercado de trabalho bastante forte no Brasil, rendimento real ainda em patamares bastante elevados. Então, a gente tem esse movimento. Para o ano que vem, a gente espera uma inflação com o câmbio em torno de 5,40 o ano que vem, que às vezes nem é o que a gente está vendo hoje na tela, né? Então, como eu até expliquei um pouquinho, os agentes eles vão colocando o câmbio aos poucos para ver em que patamar que vai estabilizando. Por isso que o Focus cada semana vai mexendo um pouquinho. E a gente não é diferente. Então, com o câmbio de 5,40, a gente vê uma inflação do ano que vem também mais perto de 4,20, o que não é bom, né? Embora o horizonte de política monetária do Banco Central ele começa a ser mais lá na frente, então a cada reunião que passa ele vai olhando um pouquinho mais lá para frente, e aí na ata ele colocou, como você bem falou, o primeiro trimestre de 2026, isso é importante, né? Mas a gente não pode deixar de dizimir a inflação corrente e a perspectiva até de 12 meses à frente, que é isso, que ela não está desacelerando significativamente. Então, os fatores internos e o câmbio não está deixando com que isso aconteça. Então, a nossa expectativa é essa, de uma inflação um pouquinho mais complicada, tanto esse ano quanto ano que vem. A gente acha até que complica mais um pouco agora, e aí não dá refresco para as expectativas de inflação, né? Então, até o 2026, por exemplo, se é o horizonte relevante do Banco Central e ele vai tendo mais peso, até na meta contínua é assim, né? Porque por mais que o Banco Central deixou na ata, olha, é até o primeiro trimestre de 2026, que é o horizonte da meta contínua que está valendo para aquele período, não deixa de ser aquele horizonte que o Banco Central via com as ponderações. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou colocando peso em relação à inflação mais prospectiva ainda, né? Então, realmente isso é bastante relevante. E o foco de 2026 está em 3,60.
O ponto da inflação de 25 ser corrigida para cima pelos analistas é que tem a tal da inércia, que é o nosso grande vilão. E aí, por isso que sim, a gente tem que se preocupar muito com a nossa inflação, em detrimento, às vezes, talvez, de uma preocupação dos outros países, né? Porque a inércia inflacionária no Brasil é muito grande. E aí, quanto maior você sobe o 2025, por exemplo, se o horizonte do Banco Central é o 2026, ele vai subindo também, porque ele está sempre olhando a inflação indexada, a inflação do passado. Então, esse é o grande desafio aqui no momento, Felipe. Muito bom. Andréia, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima semana. Até uma próxima, então. Obrigada a você, Felipe, Paula. É um prazer estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Falamos com a Andréia Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos. 11:15, o Maurílio Goldner me chamando para trazer mais informações do mercado, né?